Olá, olá, você é muito bem-vindo para esse nosso momento de encontro com a palavra. Esse é um programa da Igreja de Deus no Brasil. Eu sou o Bispo Samuel Alves e nós usamos esse tempo para pensar um pouco na palavra do Senhor. Hoje, querendo te convidar a pensarmos sobre o tema apostasia no final dos tempos. Nós vivemos um tempo de apostasia e eu quero te convidar a pensar um pouquinho sobre isso. Quero te convidar a estar se conectando com os programas da Rádio Deuseana e você pode fazer isso a partir do site www.radiodeuseanarco.com.br, se conectar aí através do facebook.com/Rádio Deuseana. Nesse momento é possível que você esteja no facebook.com/Samuel Alves Silva. No WhatsApp 62986522063, você pode mandar sua mensagem, sua pergunta, sua proposta de tema. Nós vamos estar considerando isso. Está lá no Instagram também. E por e-mail você pode contatar através do radioidbweb@gmail.com. Se você tem aí o seu smartphone, eu também te incentivo a baixar o aplicativo Radiosnet, tanto na Apple Store quanto na Play Store. Instala o Radiosnet, clica na lupinha e busca Rádio Deuseana, e aí você vai poder andar com a Rádio Deuseana por onde você estiver e ouvir uma série de programas extremamente interessantes para a sua vida. Tá bom? Vamos orar ao Senhor e pedir a graça dele para este tempo de estudo da palavra? Glorioso Deus, te agradecemos pela bondade tua em nos permitir ainda ter acesso à tua palavra. Pedimos que seja um tempo produtivo para nós aqui, Senhor Pai, a discussão do tema que nos chama a atenção desta feita, a apostasia no final dos tempos. Permita-nos, Senhor Pai, compreender um pouco mais sobre isso. No nome do teu Filho oramos, Senhor. Pois bem, queridos, então tá aí, eu te convido a gente pensar um pouquinho na questão da apostasia nesses últimos tempos. A apostasia é sem dúvida um dos sinais do final dos tempos, dos sinais da volta de Jesus Cristo. E além de tudo, ela é uma realidade que nós precisamos, ou pelo menos deveríamos, temer e temer com muita atenção. Veja o que o texto bíblico fala acerca das nossas condições. Está lá em Oséias capítulo 4, verso 6, e eu já faço um link aqui com Apocalipse 3,17, para que você compreenda que ele se aplica à nossa realidade. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porquanto rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Bem, essa era uma realidade nos dias de Oséias, mas uma realidade também profética, porque ela fala de um tempo, e a gente pode dizer que é esse nosso tempo, em que essa realidade está presente. O povo não tem muito conhecimento acerca das coisas de Deus. Na verdade, nós vivemos uma fase interessante em que nos alimentamos hoje de versículos isolados, meditações curtas, como por exemplo os diversos modelos de pão diário que tem aí, versículos do dia, e conhecimento profundo da palavra de Deus hoje é quase esquecido. Há levantamentos que dizem que há pastores que nunca leram a Bíblia inteira. É normal, se você pergunta num ambiente em que tem um número significativo de crentes com mais de um ano de fé, é normal que parte significativa deles nunca tenham lido a Bíblia inteira. E em crentes com um número maior de anos também. Então, mais do que nunca, nós temos sido um povo que, apesar de ter muito acesso à Bíblia, tem pouco
conhecimento, pouca intimidade com a Bíblia e falta conhecimento. É nesse panorama de falta de conhecimento que uma série de crendices são aceitas, uma série de doutrinas espúrias são aceitas, porque faltam às pessoas a capacidade de analisar e de então melhor escolherem o que deve ser aceito ou não. Não é nem questão de escolher, é melhor detectarem o que tem bate com a Bíblia, o que tem fundo realmente bíblico ou não. E aí a gente está falando não só de fundo bíblico, mas um fundo bíblico, um fundamento bíblico aceitável. Porque você precisa se lembrar que Jesus foi tentado por Satanás no deserto através do uso de textos bíblicos. Satanás usou textos bíblicos, só que usou com propósitos desfocados, com propósitos que não tinham nada a ver com o uso que ele deu. E essa tem sido uma forma contínua de tentação que o cristianismo sofre hoje, utilização inadequada de textos bíblicos. E aí a realidade de final de tempos está expressa aqui em Apocalipse 3,17. Porquanto dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um coitado e miserável e pobre e cego e nu. Nós precisamos estar nos lembrando que a carta ditada por Jesus Cristo à igreja de Laodiceia, ela é uma carta real, para uma igreja real, mas que também tem um sentido voltado para sinalizar tempos. E Laodiceia é a 7ª carta. Segundo os estudiosos, Laodiceia é a carta da época da volta de Cristo. Alguns até acham que é de uma época pós-retorno de Cristo, mas talvez não seja a ideia mais adequada. Porque essa condição de Laodiceia é a condição de uma igreja apóstata, que acha que está bem. Isso deve nos preocupar porque nos nossos dias nós achamos que estamos bem. E nós somos essas pessoas que dizem hoje, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Nunca fomos tão, vamos chamar aqui de bem supridos por todas as coisas em torno de nós que atualmente. Então o risco de estarmos nesse grupo aqui, de pessoas iludidas, achando que está tudo bem com o cristianismo que a gente vive, é enorme. Na verdade, ele não é enorme, ele é real. Porque a considerar a qualidade do evangelho que que é pregado nos dias de hoje, realmente a coisa é ruim. Mas vamos tentar pensar nisso de um modo mais objetivo. Eu vou trocar ideias com você sobre alguns números que apontam aí a falta de fidelidade visível em nossos dias, especialmente uma falta de fidelidade vinculada ao ensino da palavra. Veja aí, pesquisa revela que 70% das mulheres que praticam aborto se identificam como cristãs. Essa pesquisa foi feita nos Estados Unidos e é de novembro de 2015. E destas mulheres, 43% delas frequentavam a igreja pelo menos uma vez ao mês. 20% iam à igreja semanalmente. 6% iam à igreja mais de uma vez por semana. 7% compartilharam a decisão de abortar. 52% manteve a questão em segredo. 64% via o ambiente como propício à fofoca. Portanto, evitavam compartilhar. Veja que não é um dado fácil da gente estar observando, né? Um dado complicado. Vida cristã vivida sem nenhum tipo de fidelidade. E é um número significativo. 70% das mulheres que praticam o aborto. Nós precisamos pensar, né? Aí você fala assim, não, mas o problema é só as mulheres? Não, não é não. Veja essa informação. Em relação aos homens, veja o que os números falam.
68% dos homens que frequentam cultos em igrejas cristãs consomem vídeos e fotos sobre sexo na internet regularmente. Isso é uma estatística dos Estados Unidos, de abril de 2016. 68%, praticamente 7 homens em cada 10, estão na igreja, mas se utilizam de pornografia. 50% dos evangélicos e 49% dos católicos dizem que a Bíblia é útil, mas não uma verdade literal. Olha aí. 19% dos evangélicos e 67% dos católicos acreditam que existem outros caminhos para chegar ao céu e que não seja apenas através da fé em Jesus Cristo. Veja que coisa. São números significativos, são números que deveriam nos preocupar, porque eles apontam para uma degeneração de nossa fé. E nós estamos falando de dados relativamente recentes, dados de 2015, dados de 2016, e isso deve nos incomodar. Deixa eu compartilhar com você mais alguma coisa nesse nível. E aí você pode falar assim, não, mas não é a nossa realidade. Olha, é dado americano, com certeza. No entanto, nós estamos nos aproximando bem disso aí. A gente ainda continua falando aqui da falta de fidelidade no ensino da palavra de Deus como algo visível. Ou falta de eficiência da palavra de Deus em nossas vidas, e não por causa da palavra, mas porque nós de algum modo possamos ter bloqueado o efeito dela em nossas vidas. Apenas 55% dos evangélicos dizem que o inferno é um lugar real. Apenas 66% dos católicos acreditam nisso. Os dados mostram um nível significativo de confusão teológica. Muitos evangélicos não têm visões em harmonia com a Bíblia, sobre Deus, sobre questões de salvação e do Espírito Santo. E o problema parece ser mais a falta de formação bíblica. Veja que são dados pesados. A confusão teológica. Quantas coisas hoje não são trazidas ao público cristão, ao público de modo geral, numa diversidade de entendimentos fantásticas. E claro, não existem duas verdades. Nosso Deus é um só. Não existem duas verdades. É claro que existem aqueles choques, aqueles pensamentos distintos em coisas que não são relevantes. Algumas coisas não são importantes a ponto de colocarem a salvação em risco. Mas há coisas que são. Por exemplo, não há dado recente, nós ouvimos pessoas dizerem que para você se relacionar com Deus, você não precisa orar, não precisa jejuar, porque Cristo já fez tudo. Ora, peraí. Então nós temos que pegar, por exemplo, Romanos 12 e rasgar de nossas Bíblias. Romanos capítulo 7, temos que jogar fora. Né? Romanos capítulo 8, que fala em ser dirigido pelo Espírito. Gálatas capítulo 6. Quando Jesus diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Jesus estava sendo um bocoió. E aí alguém ainda fala assim, não, mas isso foi para aquele tempo. Quando nós tratamos da Bíblia, é preciso que compreendamos sempre o seguinte: o autor essencial do texto bíblico é o Espírito Santo, porque o texto bíblico é inspirado. O Espírito Santo é Deus, e Deus está fora do tempo. Deus faz o tempo, Deus cria o tempo em função de nós, seres humanos. Mas Deus não está no tempo, Deus está na eternidade. E quando ele inspira Moisés a escrever o texto do Pentateuco, ele sabia que eu e você estaríamos aqui 4.000 anos depois para ler esse texto. É quase 4.000 anos, né? Para ler esse texto. Então, Deus escreve esse texto numa linguagem que era compreensível sim para o primeiro leitor, mas em uma prática que alcançaria as nossas vidas. Né? Todas
as coisas, todas as verdades bíblicas precisam ser compreendidas a partir da grandeza de Deus e não a partir apenas da limitação do leitor ou da limitação daqueles tempos, mas a grandeza, a onisciência de Deus, a capacidade dele e aquele que diz que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós não devíamos ter lugar para tanta confusão teológica. E aí vem uma consequência dessa confusão teológica. Visões distorcidas em relação ao que a Bíblia ensina. Acabamos de comentar sobre, por exemplo, a realidade do inferno, posicionamentos em relação a coisas que a Bíblia é enfática. A Bíblia é enfática, mas de repente as pessoas estão achando que aquilo é conto, é lenda, é ladainha. E aí é um problema, a gente precisa ter cuidado com isso. E claro, pouco conhecimento da Bíblia, pouca formação bíblica, olha o nível de problemas que a gente vai entrando. E são todos sinais desses últimos tempos. Para que você compreenda a questão desses sinais, nós precisamos pensar aqui em 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. Ora, a baixa ênfase na palavra, que é um problema grave, abre a porta então às doutrinas enganadoras. E aí a gente precisa ter atenção que o Espírito expressamente diz que em tempos posteriores, ou seja, nos últimos dias, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Esse é o nosso tempo. Nós temos uma ênfase, tem andado muito solto em nosso meio, doutrinas que são enganadoras. Alguém fala assim, mas doutrina de demônio, o que é isso? É um ensino macabro? É um ensino... Não. Doutrina de demônio é qualquer uma que de algum modo nos desvie um pouquinho da vontade de Deus. Porque um pouquinho é suficiente para te levar para distante de Deus. É como um desvio. Um desvio sempre começa num lugar em que ali ele não parece ser um desvio. Ninguém que entra por uma rota errada entra tendo consciência já ali no iniciozinho. No iniciozinho ele acha que está tudo bem. Com o tempo, ele é levado para distante do caminho certo. Doutrina de demônios fazem isso e elas vêm travestidas em coisas boas, em filosofias bonitas, em entendimento bonito, né? Alguns dizeres que você analisa assim, a internet está cheia desses dizeres, né? O WhatsApp está cheio de chavões. E chavões que, apesar de parecerem bonitos, não têm foco bíblico. E vão, no final, só nos afastando. E a questão que nós não podemos nos esquecer é que há uma afirmativa bíblica de que nosso tempo, ou os últimos tempos, são tempos de apostasia. E esse talvez seja o principal sinal do final dos tempos. Esse tempo em que a Igreja de Jesus Cristo estaria se afastando da verdade. Ou seja, o principal sinal. E eu quero compartilhar com você um texto bíblico que vai nos ajudar a compreender isso. Na verdade, não é muito complicado se você tem acompanhado. 1 Tessalonicenses capítulo 2. Ele aqui está falando do mais sério sinal da volta de Cristo, que está relacionado exatamente com as falhas no ensino da palavra de Deus. 1 Tessalonicenses 2:1. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, né? Nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de se assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Olha que o texto então é muito sério, muito direto em nos falar
que a apostasia é um sinal da volta do Senhor Jesus. E talvez seja o sinal que bloqueia. E como é que essa apostasia vai se infiltrando? Ela vai se infiltrando com palavras persuasivas, com ideias persuasivas, e nos afastando da verdade de Deus. Para que a gente tenha uma certa compreensão, acompanhe esse gráfico, por favor. Eu quero te dizer que desde a igreja primitiva, nós vivemos uma apostasia crescente. No dia de Pentecostes, provavelmente lá, em torno de 30 depois de Cristo, nós tivemos o que é chamado por alguns de inauguração da igreja. A igreja ali assume força, assume ali toda a sua capacidade, sua pujança, dirigida pelo Espírito Santo. Mas, a partir ali do dia de Pentecostes, o que acontece com a igreja? Ela começa um crescimento constante da apostasia, que é, na verdade, um caminho descendente. O Espírito Santo, que dirigia a igreja nos dias da igreja primitiva, já não tem mais o direito. Em nenhum momento da história mais nós vemos a igreja sendo dirigida como foi dirigida no tempo da igreja primitiva. E se você então parar para verificar, fizer um estudo acerca lá das igrejas do Apocalipse, você vai ter esse quadro aí, ó. A igreja de Éfeso, talvez seja a melhorzinha das 7, e aí nós vamos só tendo uma ascendência até a pior igreja, que é a igreja de Laodiceia. Numa divisão de períodos, a igreja de Laodiceia é a que implica em nosso período. E a qualidade da igreja só vai se deteriorando. E você pode falar assim, não, mas como? E não é Deus quem age? Sim, é Deus quem age. Mas o apóstolo Paulo nos chama a atenção em 1 Coríntios capítulo 3 para a responsabilidade individual, a responsabilidade que cada um de nós tem em relação ao evangelho, tendo nós a obrigação de cuidar em relação a como temos plantado na presença de Deus. Uma responsabilidade muito séria. Eu vou colocar na tela para você ver, 1 Coríntios capítulo 3, verso 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Cada um veja como edifica, porque nós não temos o direito de pensar que o que acontece na igreja é tudo em função da ação de Deus. Ora, se na igreja nós deixamos que a política, que um movimento seja mais político que espiritual, a culpa é nossa, não é de Deus. A gente pode dar alguns exemplos. Na Idade Média, a Europa era predominantemente cristã. Predominantemente cristã. Hoje é dito que, considerando países em que o cristianismo é mais forte ou menos forte, a Europa não chega a 3% de cristãos. A Europa ocidental não chega a 3%. A oriental é pior um pouquinho. Então, aquela região que era, na Idade Média, predominantemente cristã, perdeu. Aquelas igrejas, grandes igrejas, na Inglaterra, na Holanda, na Irlanda, em outros países da Europa, que tinham um movimento evangélico, um movimento muito forte, hoje se tornaram estacionamentos, boates, restaurantes, hotéis e um tanto de outras coisas, porque não há mais o envolvimento das pessoas com a fé cristã. A culpa é de Deus ou é nossa? O liberalismo religioso entrou por quê? Porque alguém deu acesso a ele. E a questão é tão séria, a ponto de Jesus falar lá em Apocalipse 3, 20, que está à porta e bate, ou seja, Jesus do lado de fora. Para a gente analisar
um pouco mais a questão da perspectiva do que a Bíblia nos fala, nós podemos ir lá em Apocalipse, no capítulo 3. Nós vamos visualizar que a apostasia é uma das características da igreja de nossos dias. E usando aqui a figura da igreja de Laodiceia, ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E não sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Você conhece isso. E o que o texto está nos falando? De uma igreja equivocada. O critério para o sucesso da igreja, critério usado hoje, que acaba se resumindo a crescimento numérico e recursos financeiros, é um equívoco. Rubens Múzio, da CEPAL, identifica essa fragilidade. E ele diz: parece que neste mundo evangélico, do vale tudo, todo tipo de metodologia pode ser utilizada, desde que produza crescimento. E não é o que a gente vê? Em busca de um pseudo-sucesso, tem se aplicado a uma série de metodologias de crescimento, a uma série de mensagens que no final da história não estão produzindo uma igreja saudável. E nós temos uma igreja que se expande em termos de números de agregados, né, de membros, mas ela não cresce em significado, não cresce em influência. Haja visto a corrupção que graça a nossa sociedade. E a igreja não tem tido poder para fazer nada. Os problemas, os desvios doutrinários, os equívocos em relação às famílias, o número de divórcios, o número de pessoas que estão envolvidas com adultérios e números, acabei de mencionar para vocês que 70% dos homens que frequentam a igreja, claro que uma estatística americana, mas que a brasileira não é muito distante disso, são pessoas que se envolvem com a pornografia. Há um crescimento numérico que não vemos traduzido num impacto de transformação de estruturas da sociedade e de mudanças na sociedade, diz o pastor Isaltino Gomes. Assim, queridos, nós vamos ficando em uma situação muito delicada em relação ao valor da palavra de Deus em nossos dias. Nós temos sinais, mais sinais da clara apostasia em nosso cristianismo. E esses sinais falam da vida frívola dos cristãos. São cristãos movidos pela carne. E aí, quando eu uso a palavra carne, eu te convoco a compreender, eu te chamo a compreender. Que carne tem a ver com a vontade, os sentimentos e a razão. Cristãos movidos pela vontade, movidos pelo sentimento e movidos pela razão, sem compreensão de sua própria situação, sua própria condição. Na tela aí com você, Romanos 8:12. Porque se viverdes segundo a carne, é a vez de morrer. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Que isso, mortificar as obras do corpo? Essa palavra parece doer, né? Mas veja aí o texto de Romanos 8:14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Nós precisamos ter cuidado porque dói, né? Você falar, tem que mortificar as obras do corpo, não pode ser dirigido por sentimento, nem por vontade, nem por razão. Tem que ser dirigido pelo Espírito. O Espírito pode usar as vontades, os sentimentos e as razões, sim, com certeza. Mas é o Espírito que tem que estar no comando. Porque o texto bíblico, lá em Romanos 8, ele é muito claro em nos dizer que se nós somos dirigidos pela carne, nós chegamos a nos fazer inimigos de Deus. Olha que coisa, inimigos de Deus.
Continuando no pensamento aí de alguns sinais da clara apostasia em nosso cristianismo, a gente tem como exemplo a insensibilidade à santidade de Deus. Pessoas que dizem que podem se relacionar com Deus mesmo sem fazer a vontade dele. Pessoas que dizem que uma vez tendo experimentado a conversão, se converteu e foi batizado, não precisa nem ser santo, não precisa, né? Até porque a lógica que está pairando aí é a de que Jesus já morreu por nós e você não precisa de mais nada. Se você pegar a Bíblia com seriedade e começar a estudá-la e falar assim, eu vou arrancar do texto bíblico tudo que vai contra essa afirmativa de que como Jesus morreu em meu lugar eu não preciso fazer mais nada, você vai rasgar praticamente a Bíblia inteira. Porque a Bíblia te convoca a uma vida de santidade. E isso implica em mudança, isso implica em alteração de vida. Não dá para você ser santo e continuar com as suas práticas antigas. Então a gente precisa ter cuidado com essa nossa tendência à insensibilidade à santidade de Deus. Veja que a naturalidade com que se comete alguns pecados, porque se acha que não tem problema, porque se acha que é moderno, né, que é bonitinho, porque o pastor ou a pastora tal disse que não tem problema. E ó, cuidado, a palavra de pastor não vale nada se não tiver fundamentada e bem fundamentada na palavra de Deus, né? De pastor e de bispo também, viu? Não vale nada, 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 nada. Por quê? Porque é a Bíblia que é a nossa regra de fé. Dá uma olhada aí para você acompanhar comigo a leitura de 3 versículos bíblicos que falam muito para nós sobre esse assunto. Deixa eu voltar aqui para eu colocar para você os 3 versos bíblicos. Tiago, capítulo 4, verso 4, fala: infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Porquanto qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Veja que eu quero te chamar a atenção aqui, olha. A ideia bíblica é que você, mesmo estando em uma igreja, pode estar se tornando um inimigo de Deus. Por quê? Por ter amizade com o mundo e com as coisas que há no mundo. Sabe aquela coisa que agrada ao nosso ego, aquelas festinhas, aquelas músicas, aquelas práticas, que são práticas que marcam, na verdade, ao mundo? E alguém diz assim, não, mas hoje em dia todo mundo faz. Todo mundo é mundo, não é todo. Ah, todos fazem, então é coisa do mundo. E se você tem amor pelo mundo, se você tem amizade pelo mundo, você se faz inimigo de Deus. Esse texto é muito sério, mas ele nem sempre é considerado com a seriedade que há. Há coisas no mundo que nós precisamos usar, né? Isso tem a ver com aquilo que supre nossas necessidades naturais. Isso tem a ver com aquilo que nós precisamos para nos locomover, para nos tornar saudáveis, coisas assim. São coisas que nós usamos. Mas quando isso passa a ocupar nosso coração, quando isso de algum modo nos desvia da devida atenção à vontade de Deus, então nós nos fazemos inimigos de Deus. Quem está dizendo isso não sou eu. É a palavra de Deus. Esse é daqueles textos que eu gostaria que não existisse. Veja 2 Coríntios 7:1. Ora, amados, visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. A Bíblia aqui nos conclama a nos tornar santos. E a igreja de hoje precisa entrar por aí. Mas você sabe que o preço da santidade poucos pagam. E a gente precisa ter cuidado, porque isso pode, de fato, minar a nossa salvação. E o texto ainda nos diz, em Hebreus 12:14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ora, irmãos, a Bíblia é clara. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Então, se você frequenta uma igreja onde alguém diz que você não precisa fazer nada, porque Jesus já morreu por você, ou se você ouve algum pregador que diz assim, olha, você não precisa orar, não precisa jejuar, não precisa, porque Jesus já pagou tudo por você, sai fora enquanto é tempo. Nós estamos falando de enganadores.
As pessoas podem até ter uma boa índole, elas podem até não ter o interesse de serem enganadoras, mas na prática estão sendo enganadas e transmitindo esse engano. Irmãos, a Bíblia diz que o reino dos céus é tomado por esforço. Jesus fala de nós seguirmos ele com a nossa cruz nas costas. O apóstolo Paulo fala: oferecei-vos como sacrifício vivo ao Senhor, para que experimenteis a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Sacrifício, Paulo diz em relação a ele mesmo: cumpro em mim o que resta das aflições de Cristo. Então, cuidado, qualquer ensino diferente é falso, não deve ser atentado por você, não deve ser considerado por você. Uma série de pessoas vão em textos do Antigo Testamento para fazer declarações vitoriosas, né? Mas sem considerar a seriedade do que estão falando. Pois bem, eu estou te falando aí de sinais de apostasia em nosso meio, e eu quero te incentivar a estar pensando e orando sobre esse tema. Se você tem sua participação, manda para cá. Nos permita ser instrumento de bênção para você. Eu quero estar te conclamando, como já fiz ao início, a participar de algum modo. E para não me estender muito nesse vídeo, nós vamos encerrá-lo e vamos ter então uma parte 2 dessa discussão aí sobre a apostasia no fim dos tempos, tá? Não deixa de participar aí através do www.radiodozeanarco.com.br, do WhatsApp 62 986522063, do e-mail radioidbweb@gmail.com. E também te incentivo a instalar no seu smartphone o aplicativo Radiosnet, para você poder ouvir o tempo todo. Este vídeo vai estar também à sua disposição no YouTube, e você pode aproveitá-lo e mandá-lo para outras pessoas, né, compartilhar. Se você puder, subscreva lá ou se inscreva no meu canal para torná-lo um pouco mais relevante. Dê lá o joia, ative o sininho. Toda semana a gente está repetindo ou fazendo aí um novo programa, né? Repetindo este momento especial. Também deixo aí com você nossa chamada e te incentivo a viver para Deus.